PRF parou a caminhoneira sozinha na BR e o que ele fez revoltou todo mundo. Eu estava na liga, descendo o tapete preto de boa, fazendo média no meu Scania cinza nardo, quando a sirene da botina gritou atrás de mim. "Cê tá doido?" Naquele momento eu não sabia, mas cada quilômetro dali pra frente ia mudar tudo. O jacaré voou do nada, tiras de borracha dançando no asfalto quente, bem no meu traçado. Joguei o Scania 460R Super pro acostamento com um toque firme. Eu tava na liga, mão colada no volante, câmbio na ponta dos dedos. O ronco do bruto segurou a bronca. Freiei sem virar pé de breque. Senti o tremor subir pelos pedais, cheiro de borracha queimada e poeira subindo como véu. "Cê tá doido", soltei, enquanto o retrovisor mostrava um farofa tentando me podar na pressa. Apliquei setinha, voltei pro tapete preto com dignidade de nave. "Respira, Valéria, segue fazendo média." O PX chiou. "Cinzanardo, confirma que é RM mais à frente, sentido Paranavaí. Dizem que a botina montou barraca no trevo." "KP, doutor." "Recebido. Tamo chegando." Minha voz saiu segura, mas a nuca latejava. Quando a botina aparece, mulher sozinha vira mira de desconfiança. E eu? Eu tava de bico seco, precisava d'água e de um tererê, mas o cronograma não perdoa. O sol do Mato Grosso batia no painel, costurando brilho no emblema da Scania. Por dentro, o barracão de zinco, a minha casa, cheirava a café de garrafa e couro gasto. A cúmbia suave no rádio entrou de leve, lembrança de Ciudad del Este, onde já comprei lona barata e ouvi Fuerza Hermana, de uma vendedora que parecia minha tia da fronteira. A estrada é fronteira todo dia. Gente, sotaque, olho no olho. Eu vi isso crescer comigo. "Ô, Cinzanardo, segura o passo." Tem poeirinha entrando pela direita, caminhonete carregada de palete. Era o Dário, voz de quem já rodou o Mercosul inteiro e ensina sem levantar o dedo. Um verdadeiro doutor. "Visual, Dário. Tô no 12, mas de leve. Diminui só o necessário, sem perder a passada." A caminhonete entrou sem pedir bênção. Passei por ela arrancando tinta por um fio, buzina curta, firme. "Acorda, cachorro louco." Pattern interrupt. O rádio caiu do suporte, bateu no meu joelho. Peguei no ar, encaixei de volta, batida seca. Suspirei e dei uma risada curta. O Cinzanardo respondeu com aquele ronco grave que me acalma. O tipo de som que a gente confia, como reza de abuela. No banco do carona, o tereré com iuius dormia desde cedo, suor no copo. Bebi um gole rápido no primeiro retão seguro. Gelado na língua, ardor na garganta. Volta pro jogo. No próximo posto, bandeira amarela tremulando, parei 2 minutos cronometrados. Apertei cinta, toquei na lona, conferi lacre. Tudo filé. Um chapa me olhou curioso. "Sozinha nesse truck, moça?" Eu só sorri sem dar papo. Mãos na fivela, clique metálico que me devolveu o foco. A poeira vermelha grudou no tênis, cheiro de diesel assanhou o estômago. Eu tava ali, eu fiz, eu vi, eu tava no meu lugar. Subi na boleia, liguei. A máquina acordou sem drama. "Vambora, menina!" Fui falando com a Scania como quem acalma potro bravo. Engatei e voltei pro tapetão. Um ônibus tartaruga insistia em trancar a faixa. Dei luz alta de aviso, abri espaço, podada limpa. O coração desceu do gogó. De repente o celular vibrou no suporte. Mensagem da dona Mercedes, a dona do silo em Dourados. "Val, te cuida. Ouvi dizer que tem operação pesada de manhã. Deus te proteja." Dei 2 toques na tela e guardei o pressentimento no bolso. Pattern interrupt. Um ciclista apareceu no acostamento, camiseta do Cerro Portenho, guidão tremendo com o vento da carreta. Fechei corpo, protegi com a lateral do meu espelho, margem justa. O cara me olhou rápido, mão levantada de agradecimento. Engoli seco, sol forte na cara. O dia era bonito demais para virar tragédia. O PX tornou a chiar. Botina no trevo confirmado. Tão parando barriga de aço e barracão de zinco, escolhendo a dedo. Cópia. Segue no rádio. Pousei a mão no terço pendurado do espelhinho.
Promessa de família. Cada quilômetro um recomeço. Minha abuela dizia isso num espanhol doce quando me viu subir na boleia pela primeira vez. Valeria, Ruta, Escasa e Prueba. Eu sorri de canto. Prova eu conheço. No horizonte, os cones laranja nasceram do nada, tremeluzindo no calor. Um PRF de colete fluorescente gesticulava, o braço desenhando o destino de cada um. Senti o ar rarear por um instante. Deixa vir, falei baixinho. O cinzanardo manteve o pulso. Eu estava fazendo média, giro na faixa, documentos à mão, lacre conferido, tudo certinho. Só que na estrada, o certo nem sempre basta. Pattern interrupt. Uma Saveiro preta cortou da faixa da direita para a esquerda sem seta. Calcanei o freio motor. O bruto rosnou e o PRF virou a cabeça no meu rumo. Atento. A mão dele levantou, baixou, levantou de novo. Meu peito bateu seco. Cinzanardo, se te puxarem, mantém postura, sem discussão. Dário, sempre Dário, como um anjo da guarda pelo rádio. Cópia, doutor. Minha voz não tremeu, minha mão sim. Fui chegando. O colete refletiu no meu para-brisa como sol em lâmina. O agente apontou para frente, dispensando 2, depois travou o olhar em mim. A palma da mão aberta, sinal de encostar. O mundo ficou sem som por um instante. O ronco do bruto virou batida de coração. Eu abri a janela. O vento trouxe cheiro de eucalipto, poeira doce, gasolina velha. O PRF se aproximou, óculos espelhados, queixo duro. Documentos, encosta ali, lado do barranco. Eu puxei para o ponto indicado. Na minha pele, a sensação de que a prova começava agora. Não reclamei, não desci. Só respirei fundo, toquei o terço, ajeitei o boné. Eu estava pronta. E cê tá doido. A estrada sabe quando a gente está pronta. O cinzanardo silenciou num ronco grave, como bicho que fareja perigo. No retrovisor, um tablet erguido, alguém filmando. No vidro do PRF, meu reflexo. Mulher, 38, firme. Eu. A mão dele balançou pedindo o CRLV. Entreguei. Não tremi. O sol bateu, queimou a testa. A fila crescia atrás. O rádio chiou mais uma vez. Val, qualquer coisa chama. Tô aqui. E era verdade. A botina inclinou o rosto como quem fareja segredo. Eu vi o momento exato em que a rotina virou risco. E mantive a marcha interna no lugar. Primeira da alma engatada, pé pronto, coração na linha. Porque estrada não aceita plateia, só quem encara. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. O PRF levou meus documentos e seguiu pro carro dele. Eu fiquei ali, sentada na boleia do cinzanardo, com o motor batendo marcha lenta, o ronco grave enchendo o silêncio. O sol entrava pela lateral, queimava o braço, e nesse intervalo em que não tinha nada para fazer além de esperar, a mente foi para onde não devia, pro passado. Bateu como freada brusca. As lembranças sempre aparecem assim, sem aviso. Lembrei do João Miguel, meu marido. O homem que me botou pela primeira vez na estrada. Ele dizia que caminhão era bicho vivo, que precisava ser tratado como gente. Eu era nova ainda, tinha medo da boleia, mas com ele a estrada parecia menos bruta. Foi ele quem me ensinou a fazer média, a ouvir o barulho do motor como se fosse música e a respeitar cada quilômetro do tapetão. A voz dele ainda ecoa. Val, estrada não perdoa distração, mas também é ela que cura o que a vida quebra. Cê tá doido. Cura? Eu pensei nisso muitas vezes depois que ele se foi. Foi numa serra, perto de Blumenau. O freio não segurou, a carreta pegou embalo. E ninguém segura bruto sem respeito. João virou lembrança numa curva, e eu virei mulher sozinha, sem rumo, com a dor colada no peito como tatuagem. Naquele tempo, eu podia ter largado tudo. Família queria que eu voltasse para o interior, arrumasse emprego em mercado, cuidasse de cristalóides que nem cheguei a ter.
Mas eu não consegui. A boleia me chamou. O caminhão dele, um velho cara chata, ficou parado semanas, coberto de poeira, até que um dia eu sentei no banco, botei a mão no volante e chorei. E chorei rodando. E chorando, eu aprendi a guiar sem ele. Foi assim que virei caminhoneira de verdade. Não pela escolha, mas pela sobrevivência. O rádio me tirou da lembrança. PX chiou. Cinzanardo, tá firme aí? Sumiu no QAP. Era o Dário, preocupado. Tô firme, doutor. Botina tá revisando meus papel. QSL não dá mole. Eles estão de olho em barracão de zinco cheio e mulher sozinha eles não aliviam. Eu sabia bem disso. Quantas vezes já ouvi piadinhas em posto, já senti olhar atravessado quando dizia que rodava sozinha. O pior nem é a dúvida dos outros, é o jeito que tentam cortar tua força com palavras. Isso não é serviço de mulher. Quem carrega teu caminhão, quem cuida da mecânica. Eu mesma, seus condenados. Eu mesma. E toda vez que alguém soltava essas farofadas, eu lembrava do João. Ele me dizia: quando te perguntarem por que mulher tá na estrada, responde com o ronco do motor. Isso fala mais que qualquer palavra. Só que, dentro de mim, não era só força. Tinha também solidão. A estrada é um vazio que grita. Você vê nascer o dia, vê ele morrer, e ninguém do lado para dividir o silêncio. O PX ajuda, claro. Às vezes até uma prosa rápida em posto dá um alívio. Mas quando a noite cai, e eu não gosto nem de pensar nisso, a boleia parece uma casa sem janela. É aí que a lembrança dele volta mais forte. Olhei para o banco do carona, sempre vazio. Às vezes, quando a mente está cansada, juro que sinto o cheiro da loção que ele usava. Parece loucura, mas estrada deixa a gente assim, meio no 12, misturando realidade e memória. Nesse dia, sentado na sombra do posto da PRF, foi como se ele tivesse ali comigo. Senti a presença, uma mão invisível dizendo: segura, Val, não abaixa a cabeça. Suspirei fundo, puxei o tereré encostado no console, dei um gole para refrescar. O amargor desceu rasgando, mas trouxe também clareza. Se eles quisessem me testar, eu estava pronta, porque cicatriz não é fraqueza, é escudo. Um barulho de metal me fez virar. O PRF abriu meu baú lateral, olhava como quem procura pelo impossível. A raiva subiu na garganta. Eu tinha orgulho de rodar certo, nunca transportei nada errado. Ser tratada como criminosa, aquilo cortava mais fundo que qualquer lembrança. Encontrou alguma coisa aí, Botina? Minha voz saiu firme, mesmo com o coração disparado. Ele não respondeu, só fechou a porta com força, anotou algo na prancheta e voltou para o carro. Nesse momento, lembrei de outro episódio, uns anos atrás. Um fiscal em Guaíra me segurou quase 3 horas, só porque não acreditava que eu tinha feito baliza sozinha com a carreta. Ele chamou outro caminhoneiro para repetir a manobra, achando que eu tinha mentido. Eu provei na marra. Botei o bruto na vaga de ré, um movimento só, sem cortar demais, sem precisar de terceira. Quando o motor desligou, o silêncio foi tão pesado que dava para ouvir até o vento. A vergonha ficou com ele. É sempre assim. Cada curva, cada posto, cada parada é uma prova diferente. Ser mulher na estrada é viver sob julgamento. Mas foi isso que me fez dura. Foi isso que me deu casca. De repente o PRF voltou. Bateu no tanque, pediu para eu descer. Olhei o volante, passei a mão na marca gasta pelo tempo. Pensei no João. Pensei em todas as vezes que chorei escondida na boleia e em todas as vezes que provei que podia estar ali. Desci devagar, cabeça erguida, e quando meus pés tocaram o chão, senti. Não era só mais uma fiscalização. Tinha algo diferente no ar. Um peso. Uma sombra de problema que eu ainda não conseguia enxergar, mas sabia que estava ali, rondando, pronto para cair. Eu ajeitei o boné, endireitei a postura e segui o PRF até a traseira do caminhão. A cicatriz no meu peito queimava, mas no fundo eu sabia, era ela mesma que ia me manter de pé quando a coisa apertasse. E o aperto já estava chegando.
Cheguei em Sinop cedo, o sol já cozinhando o asfalto, aquele calor que parece subir do chão e bater na cara como se fosse uma parede invisível. O pátio do armazém estava lotado de barrigão e truck esperando a vez. Poeira vermelha grudava no para-brisa, cheiro de soja no ar. Eu encostei o cinzanardo no canto, motor em marcha lenta, aquele ronco grave que sempre me dá a sensação de que o bruto respira comigo. Desci com a prancheta na mão, boné bem puxado na testa e logo senti os olhares. Sempre é assim. Mulher sozinha na fila do carregamento chama a atenção. Alguns cochicham, outros olham direto, sem disfarçar. Não é novidade, mas naquele dia, o jeito que um dos motoristas me olhou foi diferente. Pesado, como quem já me julgava sem nem trocar palavra. "Bom dia, doutora", ouvi uma voz atrás. Era o Tonhão, velho conhecido da estrada. Barriga grande, sorriso fácil. "Já tá no 12 desde cedo, hein? Esse sol aqui tá de lascar." "Bom dia, Tonho. Cê tá doido. Parece que o calor aqui sai do chão, não da cabeça." Ele riu, ajeitou o chapéu de palha e me ofereceu um gole d'água da garrafa de alumínio. Eu recusei com a mão, mostrando o meu tererê já suado no copo. A gente ficou trocando prosa, falando do frete, reclamando do diesel que só sobe e rindo das manobras mal feitas de um farofa tentando encostar o caminhão no armazém. De repente, o clima mudou. Um fiscal saiu da guarita, papel na mão, chamando pelo número da minha carga. "Caminhão cinza, placa final 72, pode posicionar na Moega." Era a minha vez. Subi no Scania, liguei o motor com aquele estrondo que arrepia e segui devagar para o ponto de carregamento. Só que no caminho, um motorista que estava na fila jogou o bruto na frente do meu, quase arrancando tinta. "Tá com pressa, doutora? Aprende a esperar como todo mundo", gritou da janela com aquele tom de deboche. Respirei fundo, contei até 3 e respondi do meu jeito. "Eu espero, sim, mas espero na minha vez. Você está querendo cortar o tapete, mas não é assim que funciona." Alguns riram no pátio, outros ficaram em silêncio. Eu mantive a calma, mas por dentro o sangue fervia. Era sempre a mesma história. Teste, provocação, como se eu precisasse provar 20 vezes mais só por ser mulher na boleia. O fiscal interveio levantando a mão. "Deixa passar, é a vez dela, próximo é o seu." Engatei a marcha e posicionei o bruto de ré, alinhando certinho com a Moega. Senti o caminhão vibrar quando o grão começou a descer, enchendo a carreta. O barulho do fluxo é quase hipnótico, um rio de soja caindo sem parar. Nesse momento, a mente da gente viaja. Enquanto o grão batia nas chapas, lembrei das primeiras vezes que carreguei sozinha. O medo de errar, o medo de não travar direito as cintas, de deixar espaço na lona. Hoje não. Hoje eu tinha confiança. Mas mesmo assim, cada embarque é um recomeço. Um barulho metálico me tirou do transe. Olhei pelo retrovisor e vi 2 chapas discutindo, empurrando um carrinho de ferramentas. Um deles caiu no chão. O outro xingou alto. No meio da confusão, um pacote embrulhado em lona rasgada escorregou e bateu no pé do meu caminhão. Aquilo chamou minha atenção de imediato. Não parecia peça de caminhão nem material do armazém. Era pequeno demais, pesado demais. "Ô parceiro, teu pacote caiu aí", falei, apontando pela janela. O chapa olhou rápido, como quem não queria ser visto, pegou o embrulho e saiu quase correndo. Meu estômago embrulhou junto. Eu conhecia esse tipo de olhar. Não era coisa limpa. Segundos depois, o fiscal apareceu de novo, pedindo para eu assinar o recibo da carga. "Tá certo, caminhoneira, 32 toneladas redondo. Agora só cobrir e pode seguir." Assinei, mas aquele detalhe do pacote não saía da minha cabeça. Algo me dizia que aquele episódio ainda ia cruzar meu caminho. Cobri a carga, amarrei a lona, conferi cada nó. Suor escorria pelas costas, grudando a camiseta. No pátio, o barulho dos outros caminhões, buzina, motor acelerando, mistura de diesel e poeira. Mas o que ficou em mim foi o silêncio pesado daquele embrulho estranho. Tonhão se aproximou de novo, enxugando o rosto com a toalha.
Tá pronta para rodar, Val? Pronta. Mas a estrada nunca é igual, né? Cada saída parece a primeira vez. É isso aí, doutora. Só não deixa os farofas te tirarem da linha. Eles falam, mas no fundo sabem que tu tem mais casca que muito condenado por aí. Dei um sorriso rápido, mas a cabeça já estava longe, pensando na rota. Paranaguá me esperava e era chão pra caramba. E no meio desse chão, tinha também a tal operação da PRF que o Dário falou pelo rádio. Subi na boleia, ajeitei o banco, respirei fundo. O cinza nardo rugiu como fera pronta para sair da jaula. Engatei primeira. E quando o portão do armazém se abriu, senti aquele arrepio que só a estrada dá. Eu sabia que a viagem seria longa, mas não fazia ideia do peso que ela ia carregar. E o detalhe mais estranho: quando olhei pelo retrovisor, juro que vi aquele chapa do embrulho me encarando de longe. Olhar seco, fixo, como se tivesse marcado meu rosto. Um sinal, um aviso. Ou talvez só coisa da minha cabeça cansada. Mas a estrada não manda recado à toa. E eu sabia que aquilo ainda ia voltar. O sol já estava alto, queimando a cara como se fosse maçarico. E eu seguia no tapetão, fazendo média, motor cheio de saúde. Aquele ronco firme que parecia até canto de companhia. O cinza nardo respondia na ponta do pé, deslizando bonito, cada marcha entrando no tempo certo. Eu estava no 12, cabeça fresca, tentando deixar o pensamento longe da confusão que foi o embarque lá em Sinop. De repente, um som cortou o ar. Sirene. Não era ambulância, não era bombeiro, era botina. O coração bateu seco, igual freio motor descendo serra. Pelo retrovisor, vi a viatura da PRF colada, giroflex piscando azul e vermelho no meu vidro. Cê tá doido! O sangue subiu quente, como se tivesse errado alguma coisa. Mas eu sabia. Papelada em dia, carga conferida, lacre certinho. Mesmo assim, a mão suava no volante. O PRF jogou luz alta, apontou para o acostamento. O gesto não deixava dúvida, era comigo. Encostei devagar. Liguei o pisca-alerta, motor ainda roncando em marcha lenta. Respirei fundo, abri o vidro. O ar quente da BR entrou seco, misturado com o cheiro de diesel queimado dos caminhões que passavam buzinando. Alguns até reduziram, olhando com curiosidade. Mulher sozinha, parada por botina, sempre chama a plateia. O agente veio chegando. Alto colete refletindo o sol, óculos escuros que não deixavam ver os olhos. A postura dele dizia tudo. Não estava ali para conversa leve. Documento e nota fiscal, por favor. Entreguei sem tremer a mão, mas por dentro era outra história. Enquanto ele folheava, fui tentando decifrar. O jeito que ele demorava em cada papel não parecia rotina, parecia busca de motivo. Tá indo para onde? Perguntou seco. Paranaguá, carga de soja, senhor. Ele ficou em silêncio, rabiscando algo na prancheta. O barulho da caneta contra o papel parecia martelo na minha cabeça. Um caminhoneiro que vinha atrás buzinou curto, numa espécie de apoio silencioso. Outro reduziu e gritou da janela: "Segura firme, caminhoneira!" O PRF olhou de lado, incomodado. Eu fiquei quieta, mas aquele coro da estrada me deu força. A gente sabe. Quando um puxa aplauso, os outros seguem. E mulher na boleia sempre tem essa corrente invisível segurando. Abre o baú lateral. A voz dele cortou o ar. Desci devagar. O calor do asfalto subiu na sola do tênis queimando. O cinza nardo parecia respirar junto comigo, motor firme, como se fosse testemunha da cena. Abri o compartimento mostrando as ferramentas, os macacos, tudo em ordem. O PRF inclinou a cabeça, como se esperasse algo mais, mas não encontrou nada. Fechou com força, voltou a me encarar. Vai abrir o baú principal também. Ali meu peito apertou. Não que tivesse nada errado, nunca teve, mas todo caminhoneiro sabe, mexer na carga é mexer na dignidade. Eu tinha acabado de amarrar cada lona com suor e paciência e agora ia ver tudo revirado. Senhor, a carga está lacrada, fiscalizou no embarque. Falei, tentando manter o tom calmo. Eu estou mandando abrir. Engoli seco. O suor escorria na testa.
Mas não era só do calor, era da sensação de estar sendo testada. De novo. Nessa hora, o peixe chiou dentro da boleia. Cinza Nardo, tá firme? Era o Dário, voz grave, como um anjo guardando pela frequência. Não respondi. O PRF percebeu, olhou o rádio e fechou a cara. Ele chamou outro colega da viatura. Os dois vieram juntos, caminhando devagar, como se fossem donos do pátio da estrada. Eu segui até a traseira do caminhão, chave na mão. O lacre brilhava sob o sol. Toquei nele, quase como quem pede licença. A multidão começou a aumentar. Uns caminhoneiros estacionaram no acostamento, celulares na mão, filmando. O burburinho crescia. Eu sentia os olhares me cercando, uns de apoio, outros de curiosidade. Respirei fundo, olhei para o céu azul que não tinha uma nuvem. Lembrei do João. Na estrada, Val, nunca abaixa a cabeça. Se tiver certo, encara. Girei a chave no cadeado. O estalo ecoou dentro de mim. Puxei a lona devagar, cada movimento pesado, como se fosse ritual. O grão estalou lá dentro, um cheiro doce de soja subindo junto com a poeira. O PRF olhou, mexeu com a lanterna, passou a mão por cima da carga, revirando como se esperasse achar ouro escondido. Eu fiquei parada, braços cruzados, coração na boca. De repente ele mandou: "Agora abre o compartimento de ferramentas do lado direito." Aquilo me arrepiou de cima a baixo. Eu já tinha mostrado o da esquerda, do lado direito. Fazia semanas que não mexia. E foi nesse momento que a memória do pátio em Sinop voltou. O pacote, o embrulho estranho que caiu e o chapa carregou com um olhar suspeito. Senti a garganta secar. Cê tá doido? Será que... O coração batia mais rápido que motor descendo serra sem freio. A mão tremia, mas eu fingi firmeza. Caminhei até o baú direito, chave na mão. Atrás de mim, ouvi alguém da plateia gritar: "Força, caminhoneira, não baixa a cabeça não." Aquele grito me segurou em pé, mas por dentro, a dúvida era a faca. Eu sabia que não tinha posto nada ali, mas sabia também que a estrada é cheia de armadilha. Encaixei a chave. O clique metálico soou mais alto que sirene. Abri a porta devagar, como quem abre segredo. E foi nesse instante que a sensação virou certeza. Alguma coisa grande estava prestes a acontecer. O baú lateral abriu com estalo seco e eu senti o sangue correr mais rápido. O sol refletia no metal, queimando a vista. E o silêncio ficou tão pesado que dava para ouvir até o barulho do vento batendo na lona. Foi quando ele apareceu de verdade. Não mais só um PRF qualquer, mas o PRF que ia mudar meu dia inteiro. "Então, dona..." A voz dele veio dura, carregada de superioridade. Documentos na mão. Olhei firme. Estiquei os papéis. O nome no crachá: Amaral. Alto, queixo travado, óculos escuros escondendo o olhar. Só o jeito de segurar a prancheta já denunciava. Era daqueles que não enxergam gente, só suspeito. Ele pegou os documentos devagar, como quem segura a prova de crime. Folheou um por um, demorando mais do que precisava. O coração batia na garganta, mas minha voz saiu firme. "Tá tudo em ordem, senhor." Ele ergueu a sobrancelha, meio sorriso de canto. Sempre dizem isso, mas estranhamente é sempre nesses caminhões que a gente encontra problema. A frase caiu como pedra no estômago. O jeito que ele disse não era sobre documento, era sobre mim. Mulher na boleia, sozinha, já era problema por si só na cabeça dele. Respirei fundo. Faço esse trecho há anos, nunca tive nada que desabonasse. Ele não respondeu. Só anotou algo na prancheta, como se minhas palavras não valessem nada. Em volta, caminhoneiros começaram a cochichar, celulares erguidos filmando. A estrada não perdoa a plateia. Amaral fechou os papéis com força. "Vai abrir o compartimento direito também. Quero olhar tudo." "Já mostrei o esquerdo, senhor. Ferramenta, macaco, chave de roda." "Eu pedi o direito. Não estou pedindo favor." Aquela última frase doeu mais que ordem. Não era só fiscalização, era provocação. E ele sabia disso. O suor desceu pela nuca, escorrendo devagar. Caminhei até o outro lado do bruto, chave na mão.
O peso do momento era tanto que até o ronco do Scania parecia abafado, como se o caminhão também segurasse a respiração comigo. Abri, a tampa levantou e bateu contra o metal. Amaral se inclinou, lanterna na mão. Passou devagar, luz cortando cada canto. Eu segui olhando, firme, sem piscar. Era quase duelo. Ele se levantou, guardou a lanterna e disse seco: "Estranho." "Estranho o quê?" Rebati, antes que a boca obedecesse ao medo. Ele demorou uns segundos, deixando o silêncio pesar. Depois se aproximou um pouco mais, invadindo meu espaço. "Estranho uma mulher sozinha, rodando com um bruto desse tamanho nesse trecho. Não acha perigoso, dona?" As palavras dele arderam. Não eram sobre segurança, eram sobre dúvida. Sobre não acreditar que eu tinha força de estar ali. Senti o coração bater forte, mas a voz saiu firme, mesmo que na marra. Perigoso é ser injustiçada. Perigoso é não poder trabalhar em paz. O burburinho aumentou atrás. Alguns caminhoneiros comentavam alto, já percebendo o clima pesado. Amaral fez de conta que não ouviu. Ele virou o rosto, apontou para o interior do caminhão. "Agora quero ver a boleia. Destranca e abre a porta." Meu peito apertou. Não que tivesse nada errado, mas boleia é casa. Ali era meu quarto, minha sala, minha lembrança do João. Era como abrir a porta da minha intimidade para alguém que não respeitava nada, mas não tinha escolha. Destranquei, puxei a porta, deixei escancarar o interior. O cheiro de café velho e de couro gasto escapou para o ar quente. Amaral subiu o degrau devagar, espiando cada canto. Passou a mão no banco, puxou a cortina da cama, abriu a gaveta da lateral. Eu fiquei em pé do lado de fora, braços cruzados, olhando cada gesto. Por dentro a raiva queimava, mas por fora eu mantinha firmeza. Ele desceu, fechou a porta com força. Olhou para mim com aquele ar de quem ainda não se deu por satisfeito. Tudo muito arrumadinho, quase perfeito. A ironia foi clara. Ele não tinha encontrado nada, mas não queria admitir. Foi aí que um caminhoneiro do outro lado gritou: "Deixa a mulher trabalhar, ô botina, ela é conhecida aqui, não tem nada errado não." A reação foi instantânea. Amaral virou o rosto, tenso, como se não esperasse que alguém o confrontasse. O silêncio virou protesto. Buzinas curtas começaram a soar. Uma, duas, depois várias. Uma sinfonia de apoio ecoando pela BR. Amaral ajeitou os óculos, tentou manter o tom de autoridade. "Não tô aqui para fazer amizade. Tô aqui para cumprir meu trabalho." Eu segurei o olhar dele. Não disse nada, mas minha postura falava: "Cumpre então, mas não me diminui." A tensão ficou no ar. Pesada, quase palpável. Eu sabia que aquilo era só o começo. Ainda tinha chão para rolar, e o jeito que Amaral olhava para mim deixava claro: ele não ia largar fácil. E no fundo, eu também não. O barulho das buzinas ainda ecoava quando Amaral se aproximou de novo. Os óculos espelhados refletiam o sol e escondiam o olhar. Mas a boca torcida deixava claro. Ele não tinha gostado da reação da turma no acostamento. Ele parou a meio metro de mim, postura firme, peito estufado como se quisesse me esmagar só no olhar. "Dona, vou ser bem direto. O que a senhora está fazendo sozinha num caminhão desse tamanho?" A pergunta veio carregada de desprezo, como se dirigir um bruto fosse exclusividade de homem. Engoli seco, respirei fundo, tentando manter a calma. "Tô trabalhando, senhor. Faço isso há anos." Ele balançou a cabeça, um meio sorriso que não tinha nada de simpatia. Estranho. Uma mulher rodando no meio do Mato Grosso, puxando 30 toneladas de soja. Isso aqui não é serviço leve. A senhora não acha que está se arriscando demais? A raiva subiu como fogo. As palavras dele não eram só desconfiança, eram cutucada direta na minha história. Tudo o que eu construí depois de perder o João, toda a luta para ser respeitada na estrada, agora virava dúvida na boca desse homem. Quem escolhe meu risco sou eu, senhor. Caminhão não tem gênero. Tem volante, marcha e estrada. E isso eu sei muito bem como lidar.
O burburinho dos caminhoneiros aumentou. Uns riram, outros gritaram, "Boa, caminhoneira!" Amaral respirou fundo, claramente irritado. "Não se exalte. Eu só acho curioso. Mulher na boleia sempre chama atenção. Sozinha, então, é chamar problema. Problema é o senhor me tratar como suspeita só por ser mulher. Isso não é curioso, isso é preconceito." O silêncio ficou pesado. Amaral cerrou o maxilar, anotou algo na prancheta. Eu sabia que aquela troca de palavras tinha cutucado o orgulho dele. Mas não me arrependi. Não podia abaixar a cabeça. Ele caminhou até a traseira do caminhão, passou a mão na lona como se quisesse encontrar algum erro só pelo toque. Depois voltou e perguntou, sem olhar nos meus olhos, "E a família, dona? Tem marido? Filho? Quem a senhora deixa em casa enquanto fica rodando por aí?" Aquilo me pegou de jeito. Não era pergunta de fiscalização, era invasão. Raiva e dor se misturaram no peito. O rosto do João veio na memória como um soco. Meu marido morreu na estrada. Era caminhoneiro também. O que eu deixei foi a saudade. O resto eu carrego comigo, aqui, nesse caminhão. A resposta saiu firme, mas minha garganta arranhava. Amaral não demonstrou reação, mas percebi que ele não esperava por aquilo. Foi como se por um segundo a casca de superioridade dele tivesse rachado. Ainda assim, ele insistiu. E mesmo assim continua rodando? Não pensou em parar? Procurar outro rumo? Fechei os olhos por um instante, senti o calor do sol queimando o rosto. Abri devagar, firmei o olhar nele. Parei sim, parei no dia em que o João foi enterrado. Parei por semanas, sem saber se conseguia subir de novo na boleia. Mas se eu não voltasse, eu não sobrevivia. A estrada não é só trabalho, é o que sobrou da minha vida. O silêncio que seguiu foi tão forte que dava para ouvir o chiado do PX no painel. Amaral mexeu a boca, mas não disse nada. Era como se minhas palavras tivessem atravessado a armadura dele, mesmo que só por dentro. Do acostamento, uma buzina longa quebrou o momento. A turma acompanhava cada gesto, cada frase. Eu não estava sozinha ali, mas Amaral não desistiu. Voltou a se endireitar como quem veste de novo a farda da autoridade. "Muito bonito, dona. História emocionante. Mas eu não estou aqui para ouvir relato. Estou aqui para fiscalizar e ainda não estou satisfeito." Ele falou isso alto, de propósito, como se quisesse abafar o apoio que vinha da estrada. O coração apertou de novo. Eu sabia que aquilo ia longe. "Pode olhar o que quiser", respondi. "O caminhão tá limpo, a carga tá certa. O resto é preconceito seu, não problema meu." As palavras saíram secas, firmes, mesmo com o peito em chamas. O clima pesou ainda mais. Os caminhoneiros no acostamento começaram a discutir entre si, uns filmando, outros gritando apoio. Era como se o pátio da estrada tivesse virado arena. Amaral respirou fundo, ajeitou os óculos e deu a sentença. "Então vamos até o fim. Quero cada compartimento aberto, cada detalhe vistoriado. Se tem algo escondido aqui, eu vou achar." Naquele instante, a raiva virou gelo. Porque no fundo eu sabia. Não tinha nada errado comigo, mas a estrada já tinha me ensinado que às vezes a gente paga por erros que não são nossos. E o pior é que dentro de mim, a lembrança daquele pacote estranho em Sinop começou a latejar como ferida aberta. O medo não era de ser pega em mentira, porque não havia mentira. O medo era de descobrir que, sem querer, alguém já tinha colocado a armadilha no meu caminho. E Amaral parecia disposto a achar qualquer coisa que confirmasse suas suspeitas. Mesmo que fosse uma sombra, mesmo que fosse injusto, o jogo estava só começando. E eu sentia que ele queria me quebrar não só como caminhoneira, mas como mulher. E aí a raiva deixou de ser só dor, virou combustível. Porque se ele queria guerra, ia encontrar resistência. O cinza nardo atrás de mim, firme no ronco, parecia confirmar. Eu não estava sozinha nessa. Amaral parou diante da porta do Bruto, prancheta embaixo do braço, óculos espelhados escondendo o olhar. O silêncio pesava. Ele pigarreou como quem anuncia sentença. "Quero ver a boleia. Abre."
Senti a raiva subir como fogo. A boleia não é só cabine. É casa, quarto, memória, esconderijo de saudade. Ali guardava a foto amassada do João, o terço da minha mãe, as roupas dobradas em sacola simples. Era o pedaço mais íntimo de mim. E agora ia ser invadido por um estranho de bota dura, pronto para revirar sem cuidado. Mesmo assim, não hesitei. Subi no estribo, girei a chave, destranquei. A porta abriu com aquele estalo seco e o cheiro de café velho e couro quente escapou para o ar. Amaral subiu logo atrás, como quem entra num território conquistado. Ele passou os olhos devagar, depois começou a mexer. Puxou o colchão da cama, sacudiu como se esperasse ver pacotes escondidos embaixo. A cada gesto, eu sentia como se arrancasse pedaços de dignidade. Arrumadinha demais, hein? Disse, com tom debochado, enquanto levantava a cortina da janela lateral. A vontade era responder na lata, mas engoli. Não ia dar munição para ele. O PRF abriu a gaveta pequena onde eu guardava coisas miúdas. Canivete, carregador, alguns remédios. Mexeu como se fosse dele. Depois puxou a sacola de roupas, revirou camiseta por camiseta. Uma delas caiu no chão. Eu me abaixei rápido, peguei e dobrei de volta, mãos trêmulas. Do lado de fora, alguns caminhoneiros se aproximaram, filmando com o celular erguido. O burburinho aumentava. "Cê tá doido? Humilhação dessa não." Ouvi alguém falar. Amaral fingiu não perceber. Continuou. Abriu o armário pequeno sobre o painel, achou o terço pendurado. Segurou por uns segundos, girando os dedos nas contas. Depois soltou com desdém. "Religiosa também?" Respirei fundo, olhei firme. "Sou. Algum problema com isso?" Ele não respondeu. Só guardou a prancheta debaixo do braço e continuou a inspeção. Abriu a geladeirinha que eu usava de fogão de pobre. Encontrou marmita embrulhada em papel alumínio. Cheirou, fez careta. "Marmita de estrada. É nisso que sobrevive? É nisso que eu vivo." A resposta saiu seca, firme. Ele fechou a tampa sem graça, mas a sensação de invasão já tinha grudado em mim. Foi quando ele puxou a pequena caixa de madeira que ficava embaixo do banco. Meu coração disparou. Ali dentro estava a foto do João, amarelada, dobrada, guardada como relíquia. Ele abriu sem pedir, olhou a foto e soltou. "Esse é quem? Meu marido." A voz saiu embargada, mas firme. "Caminhoneiro também?" Assenti. Ele devolveu a foto meio sem jeito e por um segundo eu juro que vi uma rachadura no muro de arrogância. Mas foi rápido. Ele logo vestiu de novo a máscara dura. Tudo muito bonitinho. Mas já vi muito bruto com cara de anjo esconder coisa pior. Aquilo queimou. A raiva virou nó na garganta. "O senhor pode olhar tudo, pode revirar minha vida, mas não vai encontrar nada errado. Porque eu não carrego sujeira. Carrego é luta." Do acostamento, um coro de buzinas estourou, como se a estrada inteira tivesse me aplaudindo. Amaral travou o maxilar, visivelmente incomodado. Ele saiu da boleia e bateu a porta com força, o estalo ecoando como sentença. Desceu devagar, ajeitou o colete e falou alto para todo mundo ouvir. "A gente nunca sabe onde está a mentira." A frase não era só para mim. Era para a plateia, para os celulares gravando, para o orgulho dele que não aceitava ter encontrado tudo limpo. Eu fiquei parada, sentindo a humilhação arder. Não era pelo que ele encontrou. Era pelo jeito que ele me reduziu à suspeita, só por ser mulher na boleia. Respirei fundo, passei a mão no volante do cinza nardo, como quem pede força. O ronco do motor ainda pulsava em marcha lenta, lembrando que ali dentro era meu refúgio, não palco de humilhação. Mas eu sabia, Amaral não ia parar por ali. O olhar dele deixava claro que ainda buscava algo, qualquer coisa, para justificar aquela abordagem. E o pior é que, no fundo, a lembrança do pacote estranho em Sinop continuava cutucando. Será que alguém já tinha armado uma cilada para mim? A estrada tem disso. Às vezes a maior ameaça não é o buraco no asfalto, é o que tentam colocar dentro da sua carga sem você saber.
E Amaral parecia disposto a cavar até achar, mesmo que fosse em cima da minha dignidade. A porta da boleia bateu com força e o estalo ecoou mais alto do que devia. Eu senti a vibração atravessar o peito, como se tivesse fechado também a minha respiração. Amaral ajeitou o colete, deu 2 passos para o lado e olhou em volta, percebendo que já tinha plateia. A cena não era mais só entre eu e ele. A estrada tinha virado arquibancada. Uns 3 caminhões tinham parado no acostamento, outros reduziram só para acompanhar o desenrolar. Celulares erguidos brilhavam contra o sol, filmando cada detalhe. E como sempre acontece na estrada, as buzinas começaram a falar por quem não tinha coragem de gritar. Primeiro uma, depois outra, e logo um coro de apoio cortava o ar. O ronco dos motores misturado com aquele buzinaço soava como um protesto. "Não tá sozinha, caminhoneira!" gritou alguém lá do fundo. Amaral fingiu que não escutava, mas eu vi o maxilar dele travar. O homem odiava a plateia. Ainda mais uma plateia que não o aplaudia, mas me defendia. Meu peito ardeu. De um lado, a força que vinha desse apoio invisível. Do outro, a vergonha que queimava como ferro em brasa. Porque estar ali, exposta, sendo tratada como criminosa na frente de todo mundo, me fazia querer desaparecer. O PRF se aproximou mais, baixou a voz, quase um sussurro. "A senhora está criando espetáculo. É isso que quer? Ser a coitadinha defendida por meia dúzia de motoristas?" A raiva subiu seca. Quem criou o espetáculo foi o senhor, me tratando como suspeita sem motivo. Eu só quero rodar em paz. Ele riu de canto, mas o riso não tinha graça. Paz. Paz não combina com estrada, e menos ainda com mulher sozinha atrás de um volante. A frase caiu como soco. Eu segurei o olhar, mas por dentro senti o corpo tremer. O coro de buzinas voltou a estourar, como se cada caminhoneiro tivesse sentido a mesma dor que eu. Um deles, de dentro de um truck vermelho, abriu a porta e gritou: "Amaral, larga a mão de implicância, rapaz. A mulher tá limpa. Todo mundo aqui conhece a Valéria." O silêncio que seguiu foi pesado. Amaral virou o rosto para o caminhoneiro, olhos escondidos nos óculos. Mas o jeito de erguer a cabeça denunciava o incômodo. "Se conhece tanto, então não deve ter problema em eu olhar cada detalhe, não é?" Retrucou, alto o bastante para todos ouvirem. Era jogo de orgulho. Ele não queria só me fiscalizar, queria me dobrar. Mostrar que mesmo com buzinaço, mesmo com o apoio da estrada, ele ainda era a autoridade. Meu coração disparou. Eu sabia que quanto mais resistência aparecia, mais ele ia cavar fundo. E o medo voltou, latejando, quando lembrei do embrulho que tinha visto em Sinop. E se por algum motivo, alguma coisa tivesse realmente parado dentro do meu bruto, sem eu perceber? Engoli seco, ajeitei o boné. "Ah, pode olhar, eu não tenho nada a esconder." A frase saiu firme, mas por dentro o nó apertava. Do acostamento, um caminhoneiro mais velho, devia ter uns 60, barba branca, camisa aberta no peito, levantou a voz. "Ô Val, segura firme. Eu conheci teu marido, João Miguel. Homem honrado, estrada inteira respeitava. Ele deve estar orgulhoso de ver tua coragem." As palavras dele me cortaram. O nome do João, no meio daquela confusão, veio como lâmina e remédio ao mesmo tempo. O peito ardeu, mas os olhos se encheram d'água. Não chorei, segurei, mas o coração lembrou cada curva que percorri ao lado dele e o peso da ausência bateu junto com a vergonha da exposição. Amaral percebeu e usou. "Bonita história, pena que não muda nada, porque no fim, dona, estrada não tem memória. Só importa o que eu achar aqui agora." Ele virou as costas e caminhou até a traseira da carreta. A multidão acompanhou com os olhos. Eu fui atrás, cada passo pesado, sentindo o sol queimar mais forte, o asfalto quase líquido. No meio do caminho, alguém gritou: "Força, caminhoneira, a gente está contigo!" E foi como se o coro todo repetisse, cada buzina, cada voz.
A estrada rugia, não mais só com motores, mas com solidariedade. Mesmo assim, a sensação era de estar nua diante de todos. Cada olhar um peso, cada celular um espelho cruel. Não era só Amaral me testando. Era a estrada inteira assistindo a minha dignidade ser desmontada. Parei na traseira, respirei fundo. A lona quente estalava sob o sol. O lacre brilhava como lâmina. Amaral estendeu a mão. Abre. O silêncio que caiu foi absoluto. Só o ronco distante de um caminhão descendo a serra quebrava o ar. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de raiva, porque naquele instante eu percebi. Amaral não estava atrás de droga, de contrabando, de carga ilegal. Ele estava atrás de me dobrar, de me mostrar que por mais estrada que eu tivesse, por mais cicatriz que eu carregasse, ainda era ele quem mandava. E eu sabia que não podia deixar. Olhei para o céu azul, sem nuvem, puxei o ar quente e segurei a chave com firmeza. A multidão prendia a respiração comigo. O suor escorria pelas costas, colando a camiseta. Encaixei a chave no cadeado. O clique metálico ecoou como tambor de guerra. Amaral sorriu de canto, e foi nesse instante que eu entendi. Não era só minha carga que estava em jogo. Era meu nome, minha história, minha dignidade diante da estrada inteira, e eu não podia perder. Amaral esperou eu soltar a lona, mão na cintura, ar de quem já sabia o final da história antes mesmo de abrir o livro. O silêncio era tão pesado que até o barulho dos grãos se mexendo lá dentro parecia mais alto. Ele se inclinou, passou a lanterna sobre a carga de soja, como se esperasse que, de repente, surgisse um pacote brilhando no meio do monte. Nada. Só o cheiro adocicado, a poeira dourada grudando na pele. Ainda assim, ele não desistiu. Virou para mim, óculos espelhados refletindo minha cara cansada. Interessante, tudo muito perfeito. Mas sabe o que eu aprendi nesses anos de estrada, dona? Quando parece perfeito demais, é porque tem sujeira escondida. A frase entrou como ferro quente. Não era suspeita, era acusação disfarçada. Eu respirei fundo. Segurei firme o olhar. Meu caminhão não tem sujeira, senhor. O que o senhor está vendo é trabalho limpo. Ele riu de canto, um riso que não chegava nos olhos. Trabalho limpo, sozinha, cruzando o Mato Grosso inteiro com 30 toneladas? Difícil acreditar. A raiva subiu rápido, queimando a garganta. Difícil, para quem nunca confiou que mulher pode segurar um volante. O coro de buzinas voltou. Alto, firme, como resposta da estrada. Amaral travou o maxilar, incomodado com a plateia, mas não recuou. Vamos ser práticos. A senhora parou em quais postos desde Sinop? Perguntou, caneta pronta na prancheta. 2. Abasteci no quilômetro 240 e dormi no pátio de Rondonópolis. E não recebeu ajuda de ninguém? Nenhum chapa, nenhum curioso perto do caminhão? As perguntas vinham afiadas, como facadas disfarçadas de rotina. Meu coração disparou. A lembrança do pacote em Sinop voltou de novo, latejando. O jeito do chapa correndo com o embrulho, o olhar seco. Engoli seco, mas não podia dar brecha. Carreguei sozinha, amarrei sozinha e sigo sozinha. Sempre foi assim. Ele anotou devagar, como quem já montava outra armadilha. Depois levantou a cabeça e soltou mais uma. E se eu disser que recebemos denúncia de que esse caminhão aqui está rodando cheio de coisa errada? O chão sumiu por um segundo. O sangue gelou. A multidão murmurou alto, celulares aproximando mais. Aquele era o tipo de acusação que cola, mesmo sem prova. Denúncia de quem? Perguntei, a voz firme, apesar da pulsação martelando nas têmporas. Não posso revelar, mas vou descobrir se é verdade. A raiva virou faca no estômago. Eu não podia deixar aquilo ficar sem resposta. Se tem denúncia, apure, mas não jogue suspeita sem prova, porque eu não carrego sujeira. O senhor pode revistar tudo de novo. Ele se aproximou mais, invadindo meu espaço, a sombra dele cobrindo meu rosto. Dona, eu já vi muita gente jurando inocência com essa mesma cara de firmeza. Sabe como termina? Algema e boletim de ocorrência. Aquela frase cortou fundo. Não pelo medo de ser presa, porque eu sabia que estava limpa,
mas pela violência do jeito que ele falava, como se já tivesse decidido meu destino antes mesmo de olhar. O coração batia como tambor. A estrada em volta parecia prender a respiração comigo. Foi então que ouvi a voz grave de novo, pelo PX, chiando alto dentro da boleia. Sim, Zanardo, segura firme. Todo mundo aqui no trecho tá vendo o que tá acontecendo. Não tá sozinha, entendeu? Era o Dário. Só de ouvir, o peito ganhou fôlego. Eu levantei o queixo, olhei Amaral nos olhos escondidos. O senhor pode desconfiar à vontade, mas eu não vou abaixar a cabeça. Eu tô certa. Por um segundo, ele não respondeu. O silêncio foi quebrado por um buzinaço coletivo, dezenas de caminhões que já tinham se acumulado no acostamento. Era como se a estrada gritasse por mim. Amaral respirou fundo, ajeitou o colete e falou mais alto de propósito. Então vamos até o fim. Se tiver sujeira aqui dentro, eu vou ser o primeiro a mostrar para o Brasil inteiro. A plateia reagiu, misto de vaia e buzina. Eu fiquei ali, em pé, sentindo o peso dos olhares. O sol queimando a pele, a dignidade sendo testada. E mesmo assim, não recuei. Porque no fundo eu sabia, não era só uma fiscalização, era guerra de orgulho. Ele queria me dobrar. E eu ia resistir. Mas a cada nova pergunta, a cada olhar desconfiado, uma dúvida martelava mais forte dentro de mim. E se aquele pacote que vi em Sinop não tivesse ficado lá? E se alguém já tivesse armado o terreno contra mim e Amaral fosse só a ponta da armadilha? Essa ideia, só essa, foi suficiente para gelar meu sangue, porque se fosse verdade, nada do que eu dissesse ia importar. E naquele instante, eu percebi. A luta que vinha pela frente não era só contra Amaral, era contra algo maior, escondido, pronto para me derrubar. E a estrada inteira ia assistir. Amaral continuava a revista, mexendo em cada detalhe do bruto como se procurasse fantasma. Eu fiquei de pé ao lado, braços cruzados, olhos fixos nele, mas por dentro era um turbilhão. O barulho da estrada parecia ter sumido. Só o estalo da caneta dele contra a prancheta, o abrir e fechar das tampas, o arranhar da lanterna no metal. Cada som vinha como navalha, e no meio daquele silêncio que corta, a mente começou a puxar lembranças. Quantas vezes já tive que provar meu valor só por ser mulher na estrada? Perdi a conta. Lembrei da primeira viagem sozinha depois que o João morreu. Ainda de luto, coração em pedaços, eu peguei um trecho até Dourados. No posto, ao estacionar o bruto, um farofa Rio Alto falou: "Vai encostar na vaga ou vai pintar o asfalto, dona?" Eu tremia por dentro, mas não dei resposta. Só respirei, engatei ré e coloquei o truck na vaga de primeira sem cortar demais. O silêncio que seguiu foi mais forte do que qualquer xingamento. Ali aprendi. Estrada não respeita discurso, respeita atitude. Outra vez, em Cascavel, um fiscal duvidou que eu mesma tinha amarrado a lona. Fez questão de puxar cada cinta, como se esperasse ver frouxidão. Não achou. No fim, resmungou, até que não tá mal, e saiu. Eu sorri por dentro, mas também senti o peso da humilhação. E agora, de novo, alguém me olhando como se eu fosse menos, como se cada quilômetro rodado não valesse nada. Meu sangue fervia, mas eu me obrigava a manter o rosto firme. A estrada já tinha me ensinado, não basta ser boa, tem que ser o dobro. Não basta estar certa, tem que provar 100 vezes que não está errada. Olhei para o Cinzanardo. O ronco do motor em marcha lenta parecia me acompanhar, como se o caminhão também estivesse cansado daquilo. Passei a mão no volante, quase num gesto de carinho. Aquele bruto era mais que máquina. Era meu companheiro, meu escudo, meu lar. Quantas noites segurei o choro encostada naquele banco. Quantas manhãs recomecei só porque liguei a chave e ouvi o rugido da Scania dizendo: "Vai, Val, segue." Amaral interrompeu meus pensamentos com mais uma pergunta atravessada. "Dona, a senhora tem noção de quantos contrabandistas a gente pega nesse mesmo trecho usando barracão de zinco igualzinho ao seu?" Meu coração bateu forte, mas a resposta saiu seca. "Tenho noção, sim.
Mas também sei que quem paga o preço da desconfiança, primeiro é sempre quem está tentando trabalhar limpo. Ele não respondeu. Só anotou de novo, como quem coleciona munição. Enquanto isso, do acostamento, um caminhoneiro puxou conversa com outro. Essa aí é firme, rapaz. Já vi rodar na Serra do Mar, botando muito cachorro louco no bolso. É, mas com esse Amaral aí, sei não. Esse gosta de arrumar sujeira até onde não tem. Ouvir aquilo me deu um aperto no peito. Não era só comigo. Amaral era conhecido por passar do limite. E agora, eu era o alvo. O sol batia mais forte. O calor parecia colar a roupa no corpo. O suor escorria, mas não era só do calor. Era da sensação de estar na corda bamba, sendo medida, julgada, filmada. Foi então que Amaral segurou o olhar em mim e soltou. Engraçado, sempre que eu vejo um caminhão perfeito demais, com motorista cheio de história triste, é sinal de que tem coisa escondida. A frase veio como soco. Ele tinha ouvido a fala sobre o João e agora usava isso contra mim. O sangue subiu na hora. História triste não é desculpa, é cicatriz. E cicatriz não é sujeira. É prova de que eu sobrevivi. A multidão reagiu, buzinas longas, aplausos de alguns. Amaral endureceu ainda mais o rosto, mas eu vi. Por trás do óculos espelhado, ele tinha sentido o golpe. O silêncio voltou, ainda mais cortante. Ele seguiu mexendo, abrindo o compartimento, anotando, fechando. E eu ali, firme. Mas por dentro, a lembrança do pacote em Sinop voltava como sombra. O medo escondido era maior do que eu queria admitir, porque se tivesse algo lá dentro, não colocado por mim, mas plantado sem que eu visse, de nada adiantaria a minha postura. Eu seria mais uma culpada perfeita para o relatório dele. Passei a mão no terço pendurado no espelho retrovisor. Lembrei da voz da minha mãe. Valéria, na estrada você não dirige só com as mãos. Dirige com fé. Fechei os olhos por um segundo, pedi força. Quando abri, Amaral estava parado, braços cruzados, olhando a carga. Vamos para o próximo. Quero abrir o compartimento de ferramentas de novo. Dessa vez direito. Meu estômago embrulhou. Era justamente o lado que eu evitava pensar. O silêncio ficou ainda mais afiado. O mundo inteiro parecia segurar o fôlego junto comigo. E naquele instante eu percebi, a prova final estava chegando, e ela não ia ser só sobre o que tinha no caminhão, ia ser sobre até onde eu aguentava sem quebrar. Amaral limpou o suor da testa com a mão, olhou para o meu Scania como quem encara um inimigo e soltou a ordem seca. Quero que a senhora abra o compartimento de ferramentas, o do lado direito, agora. O coração disparou na hora. Aquilo quase nunca é pedido. Todo caminhoneiro sabe. PRF olha documento, carga, baú lateral às vezes. Mas ferramenta? Raro. Muito raro. Minha mão suou na chave. Por dentro, o filme do pacote em Sinop voltou como martelo. O embrulho estranho caído do carrinho, o chapa correndo nervoso, o jeito como me encarou antes de sumir. Eu nunca tinha aberto de novo aquele compartimento desde então. Mas, senhor, já mostrei o lado esquerdo. Só tem chave, macaco, cinta velha. O direito, dona, é o que eu falei. A voz dele era faca. Não tinha espaço para contestar. Engoli seco, caminhei até o estribo. O sol batia forte, o asfalto parecia cuspir fogo e cada passo parecia mais pesado que tonelada de soja. Atrás, a plateia prendia a respiração junto comigo. Buzinas curtas, celulares erguidos, murmúrio nervoso. Todo mundo sabia que aquele momento podia virar o centro da história. Encaixei a chave no cadeado. O clique ecoou dentro do peito, mais alto que sirene. Amaral se aproximou, óculos espelhados refletindo meu rosto suado, olhos que ele escondia de propósito. Abri. A porta de metal ergueu devagar, rangendo. Dentro, o normal. Macaco hidráulico, chave de boca, lanterna velha, uma cinta arrebentada. Mas num canto encostado na parede havia algo diferente. Um pacote embrulhado em plástico preto, pequeno, justo demais para ser coisa de estrada. Meu sangue gelou.
Amaral se inclinou, pegou com as duas mãos, ergueu alto como troféu. E isso aqui, dona? Vai dizer que não sabe o que é? O burburinho explodiu. Gritos, buzinas longas, celulares filmando de perto. O peito apertou tanto que por um segundo faltou o ar. Eu nunca tinha visto aquele pacote. Nunca. Mas ali estava, dentro do meu bruto, no compartimento que era meu por direito. Eu nunca coloquei isso aí, não é meu. A voz saiu rouca, mas firme. Amaral sorriu de canto, vitória estampada. Todo mundo diz a mesma coisa. Sempre é do outro. Nunca é do dono. Eu juro, falei alto, sem medo da plateia. Esse pacote não estava aqui quando saí de Sinop. A multidão reagiu. Alguns acreditavam, outros murmuravam em dúvida. O velho caminhoneiro da barba branca gritou do acostamento. Essa mulher é de respeito. Eu conheço a Valéria, nunca mexeu com coisa errada. O coro de buzinas reforçou. Amaral não deu trégua. Então explique como esse embrulho veio parar no seu caminhão. Engoli seco. A lembrança voltou clara como o dia. O Chapa derrubando o pacote no pátio. O jeito que ele sumiu rápido. Será que... Em Sinop? Comecei hesitante. No armazém, um dos chapas deixou cair um embrulho parecido. Ele correu, pegou e saiu. Eu não liguei na hora. Mas pode ser que... Pode ser, dona? Amaral cortou. Ou a senhora está tentando inventar história agora. A raiva explodiu. Não estou inventando nada. Eu rodo sozinha. Eu cuido do meu bruto sozinha. Eu sei cada coisa que tem aqui dentro. Esse pacote não é meu. A estrada inteira reagiu. Um coro de caminhoneiros gritou junto. É armação! É armação! As buzinas soaram como trovão. Amaral ficou tenso, mas não recuou. Apertou o pacote contra o colete e falou alto para todo mundo ouvir. Esse material vai ser levado para a perícia. Se for o que eu penso, a senhora vai responder por tráfico. A palavra bateu como soco. Tráfico. Eu, Valéria, que rodava limpa, que só tinha cicatriz de luta, agora sendo pintada como criminosa na frente de todos. O mundo rodou por um instante, mas segurei firme o olhar. O senhor pode levar, pode investigar, mas eu não aceito ser tratada como bandida. A estrada sabe quem eu sou. A multidão reagiu ainda mais forte. Buzinas longas, gente gritando respeito. O clima virou quase rebelião. Amaral, irritado, chamou o outro PRF que estava na viatura. Leva isso pro carro, eu vou registrar a ocorrência. Enquanto o colega se afastava com o embrulho, eu fiquei parada, mãos firmes, coração em fogo. A humilhação doía, mas junto dela vinha também a fúria, porque eu sabia, aquilo não era erro, era cilada. E agora, com o celular filmando, com a estrada inteira assistindo, eu não era só uma caminhoneira sendo revistada. Eu era símbolo. Eu era a mulher que encarava o preconceito e a injustiça diante de todos. Olhei para o cinza nardo, motor ainda roncando, paciente, firme. Passei a mão no metal quente da porta e pensei, se esse caminhão pudesse falar, ele contaria cada quilômetro limpo que rodamos. Ele provaria por mim, mas não era o bruto que ia ter que provar. Era eu. E naquele instante, com a estrada inteira em silêncio esperando o próximo movimento, eu jurei, não iam me derrubar fácil. Porque se tinha uma coisa que a vida já me ensinou, é que cicatriz não é fraqueza, é escudo. E eu ia precisar de todas as minhas para enfrentar o que vinha a seguir. O mundo parou quando vi aquele embrulho preto no fundo do compartimento. Pequeno, pesado no olhar, deslocado no meio das ferramentas. Era como um intruso dentro da minha casa. Senti o ar sumir dos pulmões, como se alguém tivesse batido no meu peito. Amaral não pensou duas vezes. Enfiou a mão, puxou o pacote com força e ergueu para o alto. A multidão no acostamento reagiu como plateia de jogo. Gritos, celulares levantados, buzinas explodindo. O sol batia no plástico preto, fazendo brilhar como se fosse prova de crime. Tá vendo, dona?
A voz dele soou vitoriosa, carregada de ironia, e a senhora me dizia que não tinha nada. O coração disparou. As pernas ficaram bambas, mas firmei o corpo. Eu não tenho nada. Isso não é meu. Nunca vi esse pacote na vida. Ele sorriu de canto, como quem já esperava aquela resposta. É sempre assim. Sempre é do outro. Nunca é do dono. Aquela frase me atravessou como faca. Eu sabia que estava limpa, mas sabia também que diante de todos aqueles olhos, a dúvida já tinha sido plantada. O senhor está cometendo um erro. Falei alto, voz firme. Isso foi colocado aqui sem eu saber. Amaral se aproximou, quase roçando o ombro no meu. Ou foi colocado, ou a senhora está mentindo. As buzinas voltaram a explodir, caminhoneiros gritando apoio. O velho da barba branca ergueu o braço. Eu conheço a Valéria, estrada inteira conhece. Se acharam esse embrulho aí, é armação. A multidão repetiu o coro. Armação, armação. Amaral se incomodou, mas não largou o osso. Levantou o pacote mais alto como troféu e falou para todos ouvirem. Isso aqui vai para perícia, e se for o que eu penso, essa senhora aqui vai responder por tráfico. O chão fugiu dos meus pés. Tráfico. Palavra suja, pesada, que gruda como lama. Senti a humilhação queimar na pele como se fosse marca de ferro. Mas não chorei. Não dei o gosto. Pode levar. Falei firme. Porque quem não deve, não teme. A frase saiu cortando o ar. E a estrada respondeu com um buzinaço longo, ecoando pela BR como trovão. Amaral franziu a testa, claramente irritado com a força que vinha da plateia. Chamou o outro PRF da viatura, entregou o pacote como quem entrega ouro. Guarda isso e registra, disse, sem tirar os olhos de mim. O colega levou o embrulho para o carro. Eu fiquei parada, mãos suadas, coração martelando, mas junto do medo vinha também a fúria, porque eu sabia que aquilo era cilada. O rosto do chapa de Sinop voltou na memória, nítido como se estivesse ali. O jeito nervoso de correr com o pacote, o olhar fixo em mim. Agora tudo fazia sentido. Mas como provar? Como explicar para uma autoridade que já tinha me condenado no olhar? Um caminhoneiro se aproximou mais, celular em mãos, e falou alto. Tá tudo filmado, Val. Tá todo mundo gravando. Eles não vão te enterrar fácil, não. O apoio bateu como um abraço invisível. A vergonha ainda queimava, mas não estava sozinha. A estrada me segurava. Amaral percebeu a movimentação. Fez questão de erguer a voz. Filmem à vontade. Mas lembrem, flagrante é flagrante. Aquilo me deu nojo. Ele queria espetáculo. Queria virar notícia. E eu, no meio da pista, virava manchete sem direito à defesa. Olhei para o céu azul sem nuvem e lembrei do João. Val, estrada é teste todo dia. O que te derruba não é o buraco, é a falta de fé em si mesma. Fechei os olhos por um segundo, puxei ar fundo e abri de novo. O Senhor pode tentar me humilhar, pode achar que vai acabar comigo, mas a estrada sabe quem eu sou. Amaral encarou e eu vi a tensão no queixo dele. Ele não esperava firmeza. Queria choro, desespero, confissão. Não teve. O coro de caminhoneiros explodiu mais uma vez. Respeita a caminhoneira. Buzinas, gritos, celulares apontados. Amaral respirou fundo, ajeitou o colete e se afastou 2 passos. Mas o ódio no olhar denunciava. Ele não tinha terminado. Eu sabia. A partir daquele pacote, nada mais seria igual. Minha dignidade estava em jogo. Meu nome, minha história inteira. E mesmo assim, uma coisa eu tinha certeza, eu não ia ceder, porque se eles tentassem me enterrar com mentira, eu ia brotar ainda mais forte. O silêncio voltou por um instante. O vento quente trouxe cheiro de poeira e diesel. Amaral anotava na prancheta, eu firme, cabeça erguida. E no fundo, bem no fundo, uma voz dentro de mim repetia, isso não acaba aqui. A estrada ainda ia cobrar a verdade, e eu ia estar de pé para ver. Amaral ergueu o pacote preto como quem segura bandeira em campo de batalha. O sol refletia no plástico, e o jeito que ele balançava aquilo era proposital, para todo mundo ver. O silêncio que veio antes da explosão parecia durar minutos.
Então, a voz dele cortou o ar, alta, firme, para que ninguém fingisse não ouvir. Senhores, aqui está mais um flagrante. Caminhão carregado de soja, mas escondendo contrabando no fundo do compartimento. A palavra contrabando caiu como martelo na minha cabeça. Foi como se ele tivesse cuspido lama em cima da minha história. Eu senti a pele queimar, a boca secar, o estômago virar um nó. Do acostamento, os celulares se levantaram ainda mais alto. Era um mar de lentes apontadas, gravando minha cara, meu caminhão, minha vergonha. Cada clique, cada zoom, parecia arrancar pedaços de dignidade. Eu não aguentei calar. Isso é mentira, esse pacote não é meu. Eu não carrego sujeira, mas quanto mais eu gritava, mais ele sorria de canto. O jogo era claro. Ele me acusava, eu me defendia e a plateia fazia o resto. Um caminhoneiro mais novo, com celular na mão, falou alto. Tá tudo registrado, Val. Eles não vão te enterrar sem prova. A fala trouxe alívio por um segundo, mas logo virou peso. Porque prova ou não, a palavra de Amaral já tinha feito estrago. No imaginário de quem assistia, eu já era culpada. Amaral não perdeu tempo. Olhou para a multidão e repetiu, como quem grava manchete. Flagrante de contrabando, senhores. A senhora vai responder por isso. As buzinas explodiram em protesto. Gritos ecoaram. Injustiça! Armação! O velho da barba branca ergueu a voz, mais forte que todos. Todo mundo aqui conhece essa mulher. Valéria nunca mexeu com coisa errada. O coro respondeu junto. Amaral se incomodou, mas não recuou. Ele se aproximou de mim, pacote ainda na mão. Dona, a senhora está presa em flagrante. A frase caiu como gelo. Por dentro, um desespero latejou, mas o orgulho me fez erguer a cabeça. O senhor pode me levar para onde quiser, mas eu não vou abaixar a cabeça, porque eu sei quem eu sou. A estrada reagiu de novo. Buzinas longas, aplausos, gritos. A Amaral tentou falar mais alto, mas sua voz já se misturava ao coro. E naquele instante eu entendi. O que estava em jogo não era só minha liberdade, era minha reputação diante da estrada inteira. Do fundo da multidão, um caminhoneiro filmando gritou: Val, olha aqui, a gente tá contigo. Isso vai rodar na internet. Ninguém vai engolir essa armação. Meus olhos marejaram. A vergonha ainda me queimava, mas a revolta agora era maior. Olhei para o cinza nardo, motor em marcha lenta, ronco grave. Aquele caminhão sabia cada segredo da minha vida. Se pudesse falar, gritaria junto comigo: não sou criminosa. Amaral, irritado com a força da plateia, tentou impor de novo autoridade. Quero todo mundo de volta para os seus veículos. Isso aqui é fiscalização, não é circo. Mas já era tarde. O circo estava armado e ele era o palhaço que queria bancar o dono do picadeiro. Eu respirei fundo e falei alto, para todos ouvirem. Quem roda limpo não tem medo de ser fiscalizado, mas quem abusa do poder devia sentir vergonha. O silêncio que veio depois foi só um segundo e logo o acostamento explodiu em buzinas e gritos de apoio. Amaral travou o maxilar, apertou o pacote contra o peito e saiu caminhando rápido até a viatura. Cada passo dele parecia admitir que a estrada não estava do lado dele. Eu fiquei ali, em pé, cabeça erguida, mas o coração martelando. Vergonha e revolta brigavam dentro de mim. Eu sabia que a luta estava só começando, porque o pior não era só a acusação. O pior era saber que dali em diante meu nome ia ecoar junto dela. E limpar essa lama ia ser mais difícil que enfrentar qualquer serra ou tapetão. Só que eu também sabia outra coisa. A estrada tinha visto tudo. E quem roda sabe reconhecer a verdade. E era nessa força que eu ia me agarrar para seguir. O silêncio que veio depois da acusação parecia cortar o ar. Eu ainda sentia a palavra contrabando ecoando dentro da cabeça como sirene. O coração martelava, mas eu mantinha o queixo erguido, respirando fundo. Era nesse instante que a estrada mostrou que eu não estava sozinha. No meio da multidão, uma voz grave se levantou, rasgando o burburinho. "O Amaral, chega de palhaçada!"
O grito veio firme, carregado de autoridade, de quem já tinha vivido muito mais que qualquer farda. Eu virei o rosto e vi. Era o seu Dário, caminhoneiro veterano, barba grisalha, boné desbotado, um olhar que misturava dureza e carinho. Um doutor da estrada. Ele avançou 2 passos, peito aberto, e completou. Essa mulher aí não tem nada de criminosa. Todo mundo aqui conhece a Valéria. Estrada inteira sabe da história dela. As buzinas explodiram como resposta. O coro de caminhoneiros engrossou. É verdade, é verdade. Amaral travou o maxilar. Tentou manter o ar de superioridade, mas o peso da voz do Dário não era qualquer coisa. Era respeito de décadas. Era Estrada falando pela própria boca. Ele apontou o dedo para o PRF firme, sem tremer. Você está tentando humilhar uma caminhoneira limpa na frente da gente. E não vai ser fácil. Amaral respirou fundo, mas antes que pudesse responder, outro caminhoneiro gritou, celular na mão. Tá tudo gravado, Amaral. Você pode até tentar sujar o nome dela, mas o Brasil inteiro vai ver essa cena. A plateia vibrou. Era como se cada celular fosse uma arma contra o abuso, cada buzina um protesto. Eu senti o peito inflar, a vergonha ainda queimava, mas agora tinha outra coisa dentro, esperança. Seu Dário se virou para mim, olhou nos meus olhos e falou alto, para todo mundo ouvir. Val, fica firme. O João, teu marido, foi meu amigo de estrada. Eu sei quem você é. Não vão te derrubar, não. Meu coração quase desabou. O nome do João, dito ali, naquele momento, caiu como faca e abraço ao mesmo tempo. Meus olhos marejaram, mas eu não chorei. Respirei fundo e ergui a cabeça. Amaral percebeu que estava perdendo o controle. Tentou erguer a voz, forçando a autoridade. Senhores, mantenham distância. Isso aqui é uma ocorrência policial, não é assembleia. Mas ninguém arredou o pé. Pelo contrário, os caminhoneiros começaram a se aproximar mais, formando uma espécie de círculo. A situação já não era só minha, era da categoria inteira. Um mais novo, tatuagem no braço, gritou. A estrada não aceita injustiça, Amaral. Respeita quem carrega esse país nas costas. As buzinas voltaram a soar, longas, pesadas, ecoando pela BR como trovão. Eu vi no rosto de Amaral a tensão aumentar. Ele não esperava esse levante. Estava acostumado a impor medo, não a ser confrontado. Eu aproveitei o momento, falei alto. Eu não tenho nada a esconder. Podem levar esse pacote para onde quiserem, mas eu não vou aceitar ser tratada como criminosa. As palavras saíram firmes, carregadas de toda a raiva e dignidade que eu tinha. E o coro respondeu junto. É isso aí! Força, Valéria! Amaral chamou o colega da viatura, cochichou algo. O outro PRF parecia hesitar, olhando a multidão, medindo o risco. Amaral insistiu, mas dava para ver. Ele já não tinha o controle absoluto da cena. Seu Dário então deu o golpe final, voz firme, quase como sentença. Amaral, lembra de uma coisa, a estrada tem memória. Hoje, todo mundo está vendo quem você é. O silêncio que seguiu foi diferente. Não era mais de medo, era de vitória. A estrada tinha falado. Amaral ainda tentou manter o semblante duro, mas os ombros denunciavam. Ele sabia que, dali em diante, não era só comigo, era com todos. Eu respirei fundo, senti a força da categoria me envolvendo. Pela primeira vez, desde que aquela viatura me parou, eu não me sentia sozinha. A estrada tinha se levantado, e Amaral, mesmo com farda, arma e viatura, estava perdendo a guerra que ele mesmo começou. O clima já estava insustentável. Amaral segurava a prancheta como se fosse escudo, mas o suor no rosto e a tensão nos ombros entregavam. Ele estava perdendo terreno. O coro de caminhoneiros só crescia, buzinas ecoavam pela BR, e cada celular filmando era mais um pedaço da autoridade dele escorrendo para o chão. Foi nesse momento que o barulho diferente cortou o ar. Sirenes se aproximando. Giroflex piscando no horizonte. Outra viatura da PRF vinha chegando, depois mais uma. Reforço. A multidão se agitou. Uns xingaram, outros filmaram mais ainda. Eu mesma senti o estômago embrulhar.
A dúvida bateu forte. Será que agora iam me esmagar de vez? As viaturas encostaram. 3 policiais desceram. Diferente de Amaral, o jeito deles era contido, observador. Um deles, de bigode fino e olhar atento, foi direto até ele. O que está acontecendo aqui, Amaral? Amaral respondeu rápido, voz alta, quase gritada, apontando o dedo para mim. Flagrante de contrabando. Encontramos material suspeito no caminhão dela. Tô registrando a ocorrência, mas essa multidão aqui tá atrapalhando. O novo agente olhou para mim, depois pro tumulto, depois de novo para Amaral. Tá todo mundo gravando. E pelo que vi, você não tá controlando a situação. A fala foi faca. Amaral travou a boca, mas não respondeu. A multidão vibrou. Seu Dário, firme no acostamento, gritou: "É isso mesmo! Ele está tentando incriminar uma caminhoneira limpa." As buzinas voltaram a explodir. O reforço da PRF olhava em volta, percebendo que não tinha como abafar aquilo. Cada caminhoneiro era testemunha, cada celular era prova. Eu respirei fundo, aproveitei a brecha. "Senhores, esse pacote não é meu. Foi colocado sem eu saber. Eu sempre rodei limpa. A estrada inteira pode confirmar." O agente de bigode manteve os olhos em mim, sério, mas sem arrogância. "Vamos ouvir as duas partes." Amaral interrompeu irritado. "Não tem duas partes. Eu encontrei o pacote, tá registrado." "Amaral," o tom do colega mudou, mais firme. "A gente precisa fazer isso direito. Senão vai virar problema maior do que você imagina." Foi como se a autoridade tivesse mudado de mãos. Amaral respirou fundo, virou de costas e chutou o chão com a bota, nervoso. Do acostamento, gritos de apoio a mim ecoaram ainda mais fortes. "Respeita a caminhoneira. A estrada não aceita injustiça." O reforço da PRF olhava a cena com desconforto, mas também com prudência. Um deles se aproximou de mim, voz calma. "A senhora autoriza a gente registrar imagens do interior do compartimento para perícia?" "Autorizo", falei firme. "Quero que registrem tudo. Quero que provem que eu tô limpa." A multidão reagiu com aplauso, buzinaço. Eu senti a vergonha diminuir, a coragem tomar espaço. Era como se cada buzina fosse empurrão nas minhas costas, me mantendo de pé. Amaral do lado parecia um animal acuado. Tentava manter a postura, mas a expressão denunciava. Ele tinha perdido o controle da cena. Seu Dário se aproximou ainda mais, falando alto para todos ouvirem. "Esse flagrante forçado não vai colar. A estrada tá vendo. E agora, com reforço, vamos ver quem é que tá certo de verdade." A reação foi imediata. O clima virou. Amaral não era mais o dono da situação. Agora era só mais um agente sob suspeita, cercado não só por caminhoneiros, mas pelos próprios colegas. Eu respirei fundo, olhei para o céu limpo e pensei no João. Na estrada, Val, a verdade pode atrasar, mas sempre chega. E naquele momento, vendo Amaral suar, ouvindo a estrada rugir por mim, eu acreditei que a verdade já estava batendo na porta. Foram dias que pareceram meses. A imagem do pacote preto sendo erguido por Amaral não saía da minha cabeça. Eu, de pé, na beira da pista, todos os olhos em cima de mim, as buzinas em protesto e a palavra contrabando martelando como maldição. Naquele dia, depois da confusão, me liberaram só porque a pressão da estrada foi grande demais. Mas não foi liberdade de verdade. Meu caminhão ficou retido no pátio da PRF, lacrado, aguardando perícia. Eu segui para um hotel simples na beira da BR, sem o ronco do Scania para me embalar, sem a boleia que era meu lar. E foi ali, sozinha naquele quarto abafado, que o peso da humilhação bateu de vez. Deitei na cama dura, olhos abertos, revivendo cada detalhe. A vergonha queimava mais que o sol da estrada. Eu sentia como se tivessem arrancado de mim o que eu mais defendia. Meu nome, minha honra de caminhoneira limpa. A notícia correu rápido. No outro dia já tinha vídeo da abordagem espalhado em grupos de caminhoneiros no WhatsApp e no Facebook. Até no rádio falaram. Uns me defendiam, outros soltavam dúvida. Será mesmo que não sabia? Essas perguntas doíam mais que a própria acusação.
Porque eu sabia que estava limpa, mas sabia também que a lama da suspeita gruda fácil. Cada ligação que chegava no celular era um soco. Amigas caminhoneiras mandando apoio, colegas de estrada pedindo calma, e eu tentando responder com firmeza, mas a voz falhando, traída pelo peso. Foram 3 dias até o resultado da perícia, 3 noites sem sono, só virando na cama, lembrando do João. Val, a estrada não perdoa, mas também não mente. Uma hora a verdade aparece. Eu repetia isso como mantra, tentando acreditar. Na manhã do 4º dia, o telefone tocou. Era um dos agentes da nova equipe, aquele de bigode fino que tinha visto tudo acontecer. A voz dele foi reta, profissional, mas cada palavra vinha como descarga elétrica. Dona Valéria, saiu o resultado da análise. Meu coração quase parou. E então, o pacote tinha digitais de terceiros, nenhuma sua. Também não havia qualquer marca de contato interno das ferramentas que estavam no compartimento. A posição indicava que foi colocado de forma recente, provavelmente durante uma parada. Fechei os olhos. Um nó se desfez dentro do peito. Quer dizer que confirmaram que eu não sabia? Exatamente. A senhora não tem envolvimento. A investigação vai seguir para identificar quem plantou aquilo. O suspiro que saiu de mim foi choro engasgado. Não de alegria, mas de alívio. Como se tivesse carregado uma serra inteira nas costas e, de repente, pudesse largar. Só que junto com o alívio veio outra coisa, revolta. Porque não bastava a perícia dizer que eu era inocente. Eu já tinha sido exposta, acusada em público, filmada, espalhada como manchete de escândalo. A lama já estava grudada. Levantei da cama, caminhei até a janela do hotel. Lá fora, caminhões passavam sem parar. O ronco dos motores lembrando que a estrada seguia, indiferente à minha dor. E eu ali, parada, suspensa entre vergonha e justiça tardia. Peguei o terço da minha mãe na mão, apertei forte. João, você sempre disse que cicatriz é escudo, mas você não falou que escudo também pesa. Chorei em silêncio o choro que não deixei sair no dia da acusação. Cada lágrima era raiva, era dor, era lembrança de quantas vezes já precisei provar meu valor só por ser mulher. No fim da tarde o telefone tocou de novo. Seu Dário. A voz dele veio firme, mas carregada de carinho. Eu te disse, guria. A estrada não deixa injustiça durar muito. Todo mundo já sabe que foi armação. Mas até provar, Dário, até provar, eu já fui chamada de tudo. E daí? Ele retrucou. Quem vive de verdade na estrada sabe quem é você. Quem te condena é só curioso de beira de pista. O que fica mesmo é a memória de quem te viu rodar. Fiquei em silêncio. As palavras dele eram bálsamo, mas também lembrança de que a luta não ia acabar ali. Porque mesmo inocentada, eu sabia, iam existir sempre aqueles que escolheriam duvidar. À noite, sentei no canto da cama com o celular na mão, assistindo de novo os vídeos da abordagem. Me vi de pé encarando Amaral, a multidão em volta, os gritos de apoio. Senti vergonha, mas também orgulho. Porque eu não tinha abaixado a cabeça e prometi a mim mesma, nunca mais ia permitir que alguém me diminuísse assim. Eu era caminhoneira, eu era estrada, e estrada não se dobra fácil. O resultado da perícia limpou meu nome, mas a marca essa ia comigo. Cicatriz nova, mais uma na coleção, escudo a mais pro peito. E a certeza, ainda tinha muito chão para rodar. E nesse chão, cada buzina de apoio ia ecoar como lembrança de que mesmo quando tentaram me enterrar, eu permaneci de pé. Quando a perícia confirmou que eu não tinha nada a ver com aquele pacote, pensei que a tormenta ia se encerrar ali. Mas me enganei. A estrada tinha virado palco e o Brasil inteiro já assistia. Os vídeos da abordagem rodaram como fogo em capim seco. Grupos de caminhoneiros, páginas de sindicato, até influenciador de rede social postando minha cara junto da frase "caminhoneira acusada injustamente pela PRF". Eu virei notícia sem pedir, manchete sem querer.
No começo, confesso, senti vergonha. Ver minha imagem espalhada, gente comentando sem me conhecer, doeu como freio de mão puxado em descida. Mas logo veio outra sensação: orgulho. Porque não estavam me mostrando como culpada. Estavam mostrando minha resistência. Olha como ela enfrentou o PRF de cabeça erguida. Essa mulher é um exemplo para a categoria. Isso é o que acontece todo dia com quem carrega o país. As mensagens chegavam sem parar. Mulheres que eu nem conhecia mandando áudio. Val, você nos representa. Você mostrou que a gente não tem que abaixar a cabeça para ninguém. Cada palavra dessas era combustível novo. Eu chorava sozinha no quarto do hotel, mas não era mais choro de humilhação. Era choro de alívio, de força, de perceber que minha dor tinha virado voz para muita gente. Enquanto isso, Amaral despencava. A própria PRF anunciou que ele tinha sido afastado até a investigação acabar. Os jornais estampavam: policial rodoviário acusado de abuso em abordagem de caminhoneira. Quando li essa manchete no celular, senti um peso sair do peito. Não porque eu queria vingança, mas porque a justiça, de algum jeito, estava sendo feita. Ele tentou me destruir em público. Agora era ele quem tinha o nome jogado no vento. As redes sociais não perdoaram. Vi vídeos de caminhoneiros reagindo ao caso, buzinaço em solidariedade, até carreata em algumas cidades. A frase que mais ecoava era: se mexeu com uma, mexeu com todas. Foi estranho. Eu, que sempre me senti sozinha na boleia, agora tinha milhares ao meu lado. Gente me mandando força do Rio Grande, do Paraguai, do Chile. Vozes diferentes, sotaques misturados, mas o mesmo grito: respeito. Ainda assim, não era fácil. A cada entrevista que via, a cada postagem sobre mim, lembrava do momento em que Amaral ergueu o pacote e disse: contrabando. Aquela palavra ainda doía. Mas o que vinha depois me curava, porque em cada buzina gravada, em cada comentário, eu percebia que a estrada não tinha me condenado. Pelo contrário, tinha me abraçado. Numa madrugada, enquanto o sono não vinha, sentei na beira da cama e abri o celular. Tinha vídeo do seu Dário falando para uma rádio comunitária: a Val é estrada de verdade. O João, marido dela, foi meu amigo, e eu sei que ela carrega no sangue essa luta. O que fizeram com ela é o que fazem com muitos, mas agora com ela o Brasil inteiro viu. Ouvir isso me desarmou. Chorei de novo, lembrando do João, pensando se lá de cima ele via aquilo, e tive a sensação clara. Ele estava orgulhoso. 2 dias depois, voltei para pegar meu caminhão. Quando subi na boleia e girei a chave, o ronco do Scania soou como grito de liberdade. Passei a mão no volante e sussurrei: voltamos, parceiro. No pátio, outros caminhoneiros buzinavam em minha direção. Alguns me filmavam, outros só acenavam. Eu senti que não era mais só eu. Minha história já tinha virado bandeira. E no fundo, eu sabia: não escolhi ser símbolo. Nunca quis isso. Mas a estrada tinha me colocado nesse lugar. Agora eu era mais que caminhoneira. Eu era voz. E essa voz não ia calar. Quando girei a chave e o ronco grave do Scania tomou conta da cabine, senti o coração bater no mesmo ritmo do motor. Era como se o cinzanardo tivesse ficado em silêncio junto comigo todos aqueles dias e agora, finalmente, voltava a respirar. Passei a mão no volante, quase como quem acaricia o ombro de um amigo. Tamo de volta, parceiro. O cheiro de diesel, a vibração do banco, o barulho metálico da marcha entrando, tudo isso, que para muitos é rotina, para mim era a prova de que eu ainda estava de pé. Mas junto da alegria vinha um frio na barriga. A estrada, que sempre foi refúgio, agora também tinha virado palco da minha maior humilhação. Saí do pátio devagar. Cada caminhão estacionado buzinava em apoio, motoristas acenando pela janela, uns levantando o celular para registrar o momento. Eu sorria de canto, mas por dentro ainda tremia.
O tapete preto se abriu à minha frente, quilômetro atrás de quilômetro, sol quente queimando o vidro. A sensação de liberdade era intensa, mas o medo vinha junto. Será que em cada posto, em cada parada, teria alguém me olhando como a caminhoneira do escândalo? No PX, a voz familiar de seu Dário quebrou o silêncio. Cinza Nardo, firme por aí. Tô na liga, Dário. Rodando de novo. Então bora. Estrada não espera, e a gente também não pode parar. Aquele simples diálogo me arrancou um sorriso. Era isso, seguir. Mesmo com cicatriz, mesmo com lembrança amarga, a estrada não deixa a gente estacionar na dor. Aos poucos, o medo começou a dividir espaço com a paz. O vento entrava pela janela, trazendo o cheiro de eucalipto de uma plantação na beira da pista. O ronco do motor era constante, seguro, como se dissesse, confia em mim. Mas a cada viatura que passava no sentido contrário, o peito apertava. O coração acelerava sozinho, como se esperasse a qualquer momento outra sirene atrás de mim. Eu respirava fundo, me obrigando a não deixar o medo tomar conta. Em um trecho perto de Rondonópolis, encostei num posto para abastecer. Assim que desci do caminhão, ouvi o assobio e logo depois uma salva de palmas. Eram 3 caminhoneiros na sombra, me olhando com respeito. Força, Val! A estrada tá contigo! Gritou um deles. Sorri, mas senti os olhos marejarem. Não respondi com palavras, só ergui o braço e acenei. Era meu jeito de dizer obrigada. De volta à boleia, sentei no banco e fiquei um tempo olhando o retrovisor. O rosto refletido não era mais o mesmo da semana passada. Tinha algo novo ali, uma mistura de cansaço e firmeza, cicatriz e coragem. Peguei o terço pendurado no espelho, apertei entre os dedos e falei baixo. João, voltei pro asfalto, mas agora parece que não dirijo só por mim. E era isso mesmo. Cada quilômetro dali em diante não era apenas meu. Era de todas as mulheres que rodam e enfrentam preconceito. Era de cada caminhoneiro que buzina em apoio, cada pessoa que acredita que dignidade não se negocia. Na saída do posto, engatei marcha e pisei fundo. O Scania respondeu cheio, motor cantando bonito como quem também queria recuperar o tempo perdido. O vento quente no rosto, o barulho dos pneus no asfalto e aquela sensação única de estar em movimento outra vez. Medo? Sim, ainda tinha, mas era um medo diferente, domado. Ele não me parava mais. Só me lembrava de ficar atenta, de nunca baixar a guarda. Enquanto o sol descia devagar no horizonte, pintei no pensamento uma certeza. Minha vida sempre ia ser assim, entre liberdade e risco, entre força e ferida. Mas era nessa mistura que eu existia de verdade. E naquele momento, com o cinza nardo acelerando firme, eu entendi. Voltar para o volante não era só retomar a estrada. Era retomar a mim mesma. Naquela noite, encostei o bruto num posto de beira de estrada. O ronco do motor ainda ecoava no corpo, mas a cabeça não desligava. Sentei na boleia, luz interna acesa, celular na mão. As mensagens não paravam de chegar. Eram caminhoneiros e caminhoneiras de tudo quanto é canto, do norte, do sul, até do Chile. Vozes diferentes, sotaques variados, mas a mesma energia. Apoio. Val, tu é inspiração para nós, não baixa a cabeça. Minha mãe foi caminhoneira e vendo tua luta eu lembro dela. Força! Se mexeu contigo, mexeu com a categoria toda. Cada mensagem era como combustível novo. Senti o peito apertar, mas dessa vez não era de medo, era de gratidão. Peguei uma mensagem em áudio, vinda de uma mulher que eu nunca tinha visto. A voz dela tremia de emoção. Valéria, eu rodo de carreta frigorífica no sul. Já sofri piadinha, já me olharam torto. Mas quando vi você enfrentando aquele PRF, eu chorei, porque parecia que era eu ali. Obrigada por não se calar. Segurei o celular contra o peito. Eu nunca tinha me sentido tão parte de algo maior. Sempre achei que a estrada me deixava sozinha, mas agora via que era o contrário. Eu era só uma voz de muitas. No outro dia, já em movimento, o PX não parava de chiar.
Vozes conhecidas e desconhecidas pedindo notícia, mandando abraço. Cinzanardo, firme aí? Uma voz perguntou. Firme, parceiro. Seguimos rodando. Respondi. Na hora, buzinas curtas responderam no trecho. Era como se a estrada inteira conversasse comigo. Foi aí que percebi. Eu tinha virado símbolo sem querer. Mas não era sobre mim, era sobre todos nós. Cada vez que alguém buzinava em apoio, não estavam só me defendendo. Estavam defendendo a ideia de que caminhoneiro não é bandido por padrão. De que mulher na boleia não é exceção. De que a estrada merece respeito. Encostei num ponto de apoio perto de Campo Grande. Lá, encontrei 2 caminhoneiras que já tinham mandado mensagem. Vieram direto até mim. Me abraçaram forte, como se fôssemos amigas de anos. Uma delas disse, você abriu caminho para muita gente. Sorri, mas logo respondi, caminho a gente abre junto. Se eu fiquei de pé, foi porque senti vocês comigo. E era verdade. Se naquele dia, no meio da pista, eu não tivesse ouvido buzinas, gritos de apoio, a voz do seu Dário, talvez eu tivesse caído. Na solidão da estrada, refleti sobre isso. A boleia sempre foi meu mundo particular, minha fortaleza. Mas percebi que não existe fortaleza sem muralha. E minha muralha era a comunidade da estrada. A injustiça que sofri tinha virado ponto de encontro, laço entre desconhecidos. Não era mais só sobre Valéria e Amaral. Era sobre todos que carregam o país e enfrentam desconfiança, preconceito, abandono. Enquanto o sol descia no horizonte, tingindo o asfalto de dourado, pensei no João. Ele sempre dizia que caminhoneiro de verdade nunca roda sozinho. A estrada é solitária, mas o povo dela é família, ele falava. Naquele instante, entendi de verdade o que ele queria dizer. Sim, eu tinha sido humilhada. Sim, meu nome tinha sido jogado na lama, mas agora eu via que da lama tinha brotado raiz. E essa raiz se chamava resistência. Eu não era só eu era cada buzina que me defendeu. Eu era cada mensagem que chegou no celular. Eu era cada mulher que se viu na minha luta e pela primeira vez não me senti só passageira da estrada, me senti parte dela. O sol nasceu queimando forte, céu limpo, horizonte aberto. Sentei na boleia do Cinzanardo e por um instante fiquei em silêncio, só escutando o motor roncando em marcha lenta. Era o mesmo som de sempre, mas soava diferente agora. Mais pesado, mais profundo. Como se carregasse junto todas as lembranças daqueles dias de tormenta. Olhei pelo retrovisor. Atrás de mim, a sombra da injustiça ainda existia, mas não me prendia mais. Eu não podia apagar o que aconteceu, mas podia escolher o que levar daqui para frente. E naquele instante decidi, ia carregar só o que me fortalecia. Engatei a marcha, soltei o freio e deixei o bruto deslizar para o tapete preto. A estrada abriu diante de mim como sempre, reta e infinita, cheia de buraco e beleza ao mesmo tempo. É isso que ela é, dura, mas sincera. Enquanto os quilômetros passavam, a cabeça viajava. Pensei em cada buzina que me defendeu, em cada voz que se levantou por mim. A estrada, que tantas vezes me fez sentir sozinha, dessa vez me mostrou que eu nunca estive isolada de verdade. Sempre teve alguém me olhando, alguém me ouvindo, alguém me apoiando, mesmo de longe. O vento batia no rosto, trazendo o cheiro de capim queimado da beira da pista. A paisagem corria pelas janelas, mas dentro de mim o movimento era outro, um misto de paz e desassossego, porque eu sabia que a vida na boleia é isso. Um dia a gente é só mais um caminhão no trecho, no outro pode virar bandeira de resistência. No PX, a voz de um caminhoneiro que eu nem conhecia entrou forte. Cinzanardo, segue firme, a estrada tá contigo. Sorri sozinha. Desliguei o rádio só para escutar o silêncio misturado com o motor. Às vezes, a estrada ensina mais no silêncio do que no barulho. Pensei no João. Quantas vezes rodamos juntos, ele no volante e eu do lado, aprendendo cada truque, cada manha da estrada. Ele sempre dizia, Val,
A estrada é dura, mas nunca mente. Quem insiste, sobrevive. Quem aprende, cresce. Agora entendo. Cada injustiça, cada cicatriz, cada lágrima que engoli atrás do volante, tudo era lição. Não sei o que me espera mais à frente. Pode ser serra, pode ser buraco, pode ser outra sirene me mandando encostar. A estrada nunca dá certeza, mas sei que tô pronta, porque aprendi que não é o asfalto que define o caminhoneiro, é a forma como a gente segura o volante quando tudo tenta nos tirar da pista. Olhei de novo para o horizonte. O sol refletia no capô cinza nardo, brilhando como se fosse armadura. E pensei, é isso. Esse caminhão não é só máquina, é testemunha, é companheiro, é escudo. Cada quilômetro rodado daqui para frente vai carregar não só a minha história, mas a de todos que acreditaram em mim quando tentaram me calar. E se a estrada é dura, eu também aprendi a ser. Não de pedra, mas de aço. De resistência. Soltei a voz, só para mim mesma, como quem sela um pacto com o asfalto. Que venha o que vier. Eu sigo firme. Sempre. E o ronco do motor respondeu grave, constante, como promessa de que enquanto houver estrada, haverá também força para rodar. A estrada segue, e eu sigo com ela. No fim das contas, aprendi que a estrada não é só sobre quilômetros percorridos ou cargas entregues. Ela é feita de provas, quedas e levantadas. É um espelho duro, que mostra quem a gente realmente é quando o mundo tenta nos arrancar do volante. E se a injustiça tentou me derrubar, foi a própria estrada e a família que vive nela que me levantou. Rapaziada, se essa história mexeu com vocês, se tocou o coração e fez lembrar que dignidade não se negocia, retribui aí, mete o dedo no like, compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem e deixa nos comentários de qual pedaço do tapetão você está assistindo. Conta também, já viveu ou presenciou uma situação de injustiça na estrada? Como reagiu? Se inscreve no canal e engata o sininho, porque aqui cada relato é mais que história. É a vida real da boleia, é resistência, é emoção. A gente segue junto, crescendo como família de brutos que não se cala diante da estrada. E eu te pergunto, se a estrada sempre testa a gente, será que não é nela também que a gente encontra a nossa verdadeira força?